Você já teve um arrependimento profundo? Você já sentiu a paz que provém de um perdão? É sobre esse tema que nós vamos estudar hoje. Então fica comigo até o final que vai ser bem legal. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez essa lição que está tão fascinante. Se você não sabe o que nós estamos estudando aqui, confere o canal que tem uma playlist com esse título aqui, ó. Crescendo em um relacionamento com Deus. Nós estamos passando semana a semana várias lições importantes desse conteúdo, então se você perdeu algum desses temas, confere lá que vai ser muito especial e eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisinha a mais que você vai poder agregar à sua vida. O tema dessa semana, e esse daqui é o nosso quadro Lição em Ação, o tema é arrependimento e perdão. Então é um tema muito fascinante, é um tema que precisa ser característico do cristão e é por isso que a gente vai estudar então esse tema. E aqui, para nós começarmos, nós temos a nossa tirinha. A tirinha é interessante que não importa o quanto você veja ou quanto eu veja, nós às vezes vamos ter várias visões diferentes da mesma imagem. Então é interessante que você veja essa imagem, comenta aqui embaixo o que você achou dela. Eu não vou comentar dela especificamente. Eu quero que você reflita de uma outra forma. Imagina se tirinha fosse real. Então, imagina que você está andando nas tuas andanças, né, no seu trabalho, nos seus afazeres, e aí você está carregando um demônio do seu lado. E aí você pode estar perguntando assim, puxa, mas por que tão pesado? Por que você falou um demônio? Porque a gente tem que entender que quando a gente tem um pecado acariciado, é um demônio na nossa vida. É um demônio que a gente deixa ele ali andando conosco para cima e para baixo. E é interessante que quando a gente tem esse tipo de vertente na nossa vida, a gente impede que a operação de Cristo se torne real na nossa vida. Então, é interessante você pensar e entender o que eu estou falando aqui, porque é a gente que escolhe, está tudo na nossa mão. Se a gente quer as bênçãos de Deus ou a maldição de Satanás. Isso a gente pode ver bem claramente lá em Êxodo. Quando o povo saía do cuidado de Deus, o que acontecia com eles? Eles caíam em idolatria, caíam fundo no pecado. Já quando eles escolhiam Deus, eles tinham só bênçãos. E aí, o que você tem escolhido para a tua vida? Será que você tem escolhido o caminho de Deus? O caminho da verdade, o caminho da vida? Porque a gente sabe bem claramente, e João vai falar para nós, que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Já Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Quem você tem escolhido? Às vezes você pode pensar que, poxa, estou na igreja, está tudo certo, mas a sua vida fora da igreja, como que é? Então é importante lições como essa para a gente entender o que a gente está fazendo na nossa vida. Tá? Então, reflita nesses pontos, nós vamos trazer vários e vários pontos aqui, que é importante que você reflita. Então, essa lição, se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, ok? Vamos então para o nosso verso para memorizar, que está lá em 1 João 1, versículo 9. É um verso bem legal, que é interessante que ele esteja anotado aí na sua Bíblia, para que você não esqueça dele. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só, aqui não falou que se você fizer só tal tipo de pecado, só tal categoria você vai ser perdoado. Não, ele abrangeu todos. E eu gostaria de complementar esse verso aqui que a gente iniciou com outro verso que está lá em Isaías 1, versículo 18. E é um verso também que precisa estar anotado na sua Bíblia. Diz assim para nós: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha só, então imagina aí um tecido vermelho, manchado de tinta vermelha a óleo. Será que é fácil de tirar esse tecido que anteriormente era branco? É muito difícil, mesmo que você trabalhe com vários e vários produtos, talvez ainda fique algum resquício ali do vermelho. Mas aqui, Deus está falando para nós que é mesmo que a nossa alma seja manchada pelo pecado, Ele pode transformar ela e deixar ela limpa. Olha só que especial então que a gente tem aqui. Você não foi longe do pecado
porque você tem a graça de Deus na sua vida. É claro que você pode pensar assim, puxa, eu não tenho mais jeito, não tem mais o que faça, mas se você tem esse sentimento, é sinal que você reconhece que você errou. Entende como é diferente? Uma pessoa quando vai longe no pecado e ela peca contra o Espírito Santo, é porque ela já não quer ouvir a voz dele. Então, isso você tem que entender. Se você ainda tem algum sentimento de tristeza no coração, é justamente porque o Espírito Santo está habitando ainda na sua vida. E isso é muito especial. Então, quer dizer que o quê? Você tem chance. E daqui a pouco eu vou falar de um personagem bíblico que, olha, se você fez alguma coisa ruim, ele fez 10 vezes pior, no mínimo, tá? Então, fica aí comigo que você vai ver a história desse personagem. Se você souber quem é, já coloca aí nos comentários. Olha só, a Terra Prometida parecia muito distante. Então aqui a gente vê o povo de Israel acampado ali embaixo do Monte Sinai. Só que nesse momento aqui eles não estavam com Moisés. Moisés tinha subido para falar com Deus. Só que já passava vários dias que Moisés não aparecia. E aí eles começaram a ficar preocupados. Tá, cadê o nosso líder? E agora, o que a gente faz? E aí aqui diz que, olha só, eles começaram a pensar que o líder tinha morrido. E eles ficaram inquietos e impacientes. Você lembra de alguma história da Bíblia que fala que um rei ficou inquieto e impaciente? Se você não lembra, lá em 1 Samuel 13, vai falar a história de Saul. Saul, ele foi bem doutrinado por Samuel e Samuel falou assim para ele, ó, daqui a uma semana eu venho aqui para sacrificar a Deus para a gente começar aí as batalhas, né, do reino e tal. E aí, nesse momento, Saul ele fica impaciente, justamente as características que ele falou aqui, inquieto e impaciente. E aí ele faz o sacrifício que era para Samuel fazer. Então, olha só o que a impaciência faz. E aí, você é paciente ou impaciente? Você nota que quando a gente tem algum atributo que não é de Deus, só traz consequências para a nossa vida? E esses atributos a gente tem que dar nomes para eles. São atributos satânicos, ok? Se você não está tendo atributos do céu, atributos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, muito cuidado. Por isso que estar na igreja, estar com Cristo é uma escola. A gente tem que sempre estar aprendendo e colocando em prática. Não adianta só aprender e não colocar em prática, ok? E aí, o que acontece? Eles começam a entender que Moisés já não vai voltar, e aí, o que eles fazem? Eles cercam Arão e fazem Arão, então, fazer um bezerro de ouro para eles. Só que, nesse momento aqui, um pouquinho antes de Moisés subir, foi exatamente o que aconteceu lá no capítulo 20 de Êxodo, onde Deus fala para todos os israelitas as leis dele, os 10 mandamentos. E aí, ali, eles firmam um compromisso com Deus de falar assim, não, a gente vai, sim, fazer o que Deus manda. Então, pouco tempo depois, nem 40 dias, acontece isso daqui. E aí você pode estar pensando assim, puxa, mas esse povo era muito teimoso. Não conseguiram aguentar 40 dias. Mas e nós? Quantas vezes você já falou para Deus, já prometeu para ele alguma coisa e não cumpriu a sua parte? Você nota que as histórias que a gente vê aqui é exatamente para nos ajudar a não errar hoje? A gente não tem que olhar com tom julgador, mas sim com tom de reflexão, para ver se os erros deles nós não estamos fazendo também, ok? Então, esse episódio aqui que a gente deu para iniciar o nosso estudo, ele vai ensinar nós sobre arrependimento e perdão, tá? Então nós vamos ver várias histórias aí de arrependimento que vai fazer a gente entender um pouquinho mais do que é esse sentimento. Mas aí, para a gente começar então a lição, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já teve um arrependimento genuíno? Um arrependimento assim que te trouxe tristeza de alma, aquela tristeza, aquele sentimento que você sente uma separação de Deus? Você já teve esse sentimento? Teve um hino que já me fez ter esse tipo de sentimento, e eu vou pedir para que você pesquise depois desse vídeo, para você ouvir ele, que é o hino do Fernando Iglesias, e o título dele é Pedaços. Meu amigo, esse hino é demais, é fantástico. Então, se você puder depois, veja esse vídeo que é muito interessante, é um hino fenomenal. Então fica aí de recomendação para você ouvir, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, que é a correria da vida. Ó, eu vou ler uma história aqui para você, e aí eu gostaria que você talvez até fechasse os olhos e imaginasse essa cena, ok? Então vamos lá.
Diz assim: tinha sido uma semana muito cheia. Ela sabia que ainda havia muito a fazer antes do sábado, mas o urgente foi engolindo o importante, e quando percebeu, o sol já havia se posto. Em família fizeram a refeição especial de sexta-noite e tiveram o culto juntos. Contudo, na manhã de sábado, ao acordar cedo, não conseguiu deixar de notar o banheiro sujo e passou um pano. Em seguida, viu que o filho pequeno havia molhado a cama e colocou os lençóis na máquina com outras roupas. Enquanto preparava o de jejum, percebeu que não havia sobremesa para o almoço, então assou rapidamente um bolo de banana. Notou que o marido precisava de uma camisa passada para a igreja. Passou também, dobrou algumas roupas e levou o lixo para fora. Então percebeu: é sábado, o dia que eu mais amo, e ainda assim estou fazendo todo esse serviço e me distraindo do real sentido desse dia santo, aproximar-me de Deus. Eu gostaria de fazer um ponto aqui antes da gente continuar. Talvez essa aqui não seja a sua vivência, tá? Você deve estar pensando, pera, mas o que tem sábado? Por que não poderia fazer isso sábado? Então eu vou pedir para que você assista um vídeo que a gente já fez aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card em cima sobre o sábado, tá? Para você entender um pouquinho mais do que Deus vai falar para nós sobre o sábado. Então, você tem mais uma tarefa de casa aí para ver esse vídeo sobre o sábado, e se você tiver qualquer pergunta, qualquer questionamento, você pode deixar lá embaixo desse vídeo, que eu vou deixar aqui no card, ou aqui mesmo, e aí a gente vai respondendo com outros vídeos, ok? Mas para você não ficar com dúvida, e para você entender o que a gente está falando aqui, continua a história. Por um instante, sua mente tentou justificar as ações. Eram coisas necessárias. Será que eram mesmo? Notou que estava agindo como Marta, ocupada em muitos serviços. E as palavras de Jesus ecoaram: você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte era sentar-se aos pés de Jesus por amor, não apenas no sábado, mas em todos os dias. Naquela manhã, ela não havia feito essa escolha. Ela amava a Deus, mas era fácil esquecer que ele lhe deu o sábado como um presente no tempo, para fortalecer o relacionamento de ambos. Lágrimas silenciosas escorreram enquanto ela permanecia na cozinha. Então, olha só, isso daqui é só para a gente entender mais um pouco de que quando Deus fala, tudo que Ele fala é para o nosso bem, tá? Então, por isso que eu não vou colocar aqui muita ênfase no sábado, nesse estudo aqui, porque senão a gente vai deixar ele muito longo, tá? Por isso que eu falo, assista lá o vídeo, eu acho que ele tem meia hora, então é interessante para que você entenda um pouquinho mais do que está sendo falado aqui, ok? E olha só, precisamos identificar o que enfraquece ou desgasta nosso relacionamento com Deus. Quando o coração sente a dor do pecado e da separação e clamamos a Ele, Jesus está muito perto, tá? Se em qualquer momento da sua vida você sentir que está longe de Deus, pare no mesmo instante e faça uma oração para Ele, convide Ele para o teu lar. Porque você vai ver lá em Apocalipse 3:20 que Jesus bate a porta do nosso coração. Ele não vai entrando sorrateiramente. Então, olha só como ele é um cavalheiro. Para ele estar na nossa vida, nós precisamos convidar ele. Não tem como ele entrar de outro jeito na sua vida. Então, olha só que importante. É extremamente importante que você reflita nisso. Será que você tem convidado Jesus para todos os seus dias? E aí você pode estar pensando assim, tá, mas eu convido e no mesmo dia eu peco. Talvez você começou bem o seu dia, começou o seu dia com Deus, só que você não permaneceu com Ele ao longo do dia. E aí, será que isso faz sentido na sua vida? Então é importante que a gente também reflita nesse tipo de situação. Não é só começar o dia com Deus, é permanecer com Ele, ok? Tem até um verso lá em Tessalonicenses que vai dizer o quê? Orar sem cessar. Tá? E o que seria o orar sem cessar? É continuamente estar falando com Deus através do pensamento. Então, assim como você fala com um amigo, fala com Deus. Se você tem alguma frustração, se você tem alguma alegria, qualquer sentimento, conte para ele que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de ouvir você, ok? Vamos então para o nosso próximo tópico, que é convicção do Espírito Santo. E aqui novamente eu vou fazer, ou vou ler, outra história para que você reflita também se encaixa aí na sua vida. Diz assim: ao pensar no distanciamento em relação à esposa, ele sabia que estava errado, tinha sido ríspido e duro, dizendo palavras das quais se arrependia. Logo em seguida veio o pensamento: mas ela não mereceu ao menos um pouco? Olha só, você nota que o ser humano ele tem algumas atitudes, mesmo que extremamente erradas, mas ele tenta se justificar de alguma forma? Se você for lembrar um pouquinho aí, a gente pode ver o primeiro pecado da nação, dos humanos, que foi ali Adão e Eva. Você nota que Adão culpa Eva?
E na verdade, ele culpa até Deus, né? A mulher que o Senhor me deu, e aí Eva não quer ficar com culpa, também joga na serpente. Então você vê que todo mundo vai tentando justificar. Então uma maneira de você viver mais em paz com Deus é a autorresponsabilidade, tá? De você sentir assim, não, o pecado é meu, Senhor, me perdoa. Eu não tem nada que faça você pecar a não ser você mesmo. A tentação vem, tá? Você pode falar assim, tá, mas eu pequei por causa da tentação. Não vem tentação maior do que você possa enfrentar, ok? Então, qualquer tentação na sua vida, você pode sim enfrentar ela, senão ela não estaria aí para você vencer ela, ok? Então vamos lá, continuando aqui. É fácil sair do remorso e começar a justificar pensamentos e atitudes. E isso também ocorre entre nós e Deus. Olha só o que diz aqui. Muitas vezes o Espírito Santo traz à mente os pecados que cometemos. O coração se comove com esses chamados, mas é fácil abafar a voz mansa e suave quando começamos a justificar o nosso modo de agir. Uma das funções do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Quando o Espírito Santo vai tentando convencer você, olha, isso aqui é errado, e aí você fica com aquele peso na consciência, só que você não liga para essa voz e continua no pecado, aí você vai fazendo que nem Faraó. Você vai pecando contra o Espírito Santo. Até o momento em que você acha tão normal aquilo que você não sente necessidade de perdão. E aí é um perigo. Quando vira rotina na sua vida, para largar, para você ver aquilo que para você é normal, para você tentar enxergar com os olhos da fé, meu amigo, não deixe chegar nesse ponto, ok? E olha só, tem uma frase aqui mais embaixo, que daqui a pouco eu vou ler, mas antes eu gostaria de propor um desafio para você. E esse desafio é parecido com o da semana passada, e esse tipo de desafio que eu vou falar para você, quando você pega uma caneta, um papel e começa a escrever, você começa a enxergar exatamente o que você está vivendo. Por isso que eu estou fazendo com que você faça isso, tá? Pegue uma caneta e um papel, porque quando você coloca no papel, você começa a organizar os seus pensamentos. Você consegue ver a direção de onde você está indo. Então, o que vai ser o desafio? Você vai fazer aquela listinha que a gente fez semana passada. Mas aqui é outra versão já. Você vai escrever o que te afasta de Deus, tá? Você vai escrever, talvez o teu celular te afaste de Deus, talvez as amizades te afastem de Deus, talvez o teu trabalho te afaste de Deus. Então, eu não sei o que te afasta de Deus, mas você sabe. E aí você vai escolher e escrever tudo que você lembrar, seja o mínimo possível. Talvez você possa falar assim, tá, mas uma novelinha de nada. Escreva, tá? Então escreva, porque se isso te afasta de Deus e você tem esse reconhecimento, então você precisa escrever. E aí do lado você vai colocar como evitar. E aí diariamente você vai consultar essa lista, tá? Não deixa essa lista morrer. Consulta ela, porque você vai ver que você vai conseguindo ter os olhos espirituais mais ativos. Você vai lembrar que você escreveu isso lá. E aí você vai lembrar também como você colocou ali um parâmetro para você evitar. Então, por exemplo, eu gosto muito de mexer no celular. Como evitar? Pega um livro para ler, pega a Bíblia para ler. Olha só que troca fenomenal. Então faça esse exercício que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, ok? E para finalizar então, essa parte aqui da convicção do Espírito Santo, presta atenção nessa frase, diz assim, ó, a verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados se interpõem entre nós e Ele. Todos pecamos, mas podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence. Então aqui, essa imagem é para simbolizar que quando a gente está em pecado, a gente cria uma barreira entre nós e Deus. Isso é exatamente o que está lá em Isaías 59:2, tá? Deixa eu até ler para você, e esse verso é extremamente importante que você tenha ele decorado ou anotado na tua Bíblia, para que você não esqueça ele, tá? Diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só, então, você se abraça com o pecado e mesmo assim quer que Deus te responda? Não existe essa possibilidade. E tem um outro texto que você pode agregar a esse também, que está lá em Provérbios 28, versículo 9, diz assim, ó, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então você nota que Deus, ele deixa exatamente o que a gente precisa fazer, ele não deixa na dúvida, tipo assim, ó, é isso, mas sabe aquela insegurança? Não existe. Então você precisa seguir o que Deus te fala, porque se você não segue,
você não quer, olha só, presta bem atenção, você não quer que a sua oração seja respondida. Porque esses textos que a gente leu deixa bem claro isso, ok? Vamos continuar então? O próximo tópico é arrependimento sincero ou verdadeiro, né, como diz ali na imagem. Então, olha só, você já notou que o mundo, ele prega o quê? Que a gente é autossuficiente, que tudo na sua mente, né? Que você pode todas as coisas. Mas isso é justamente contra o que Deus diz para nós. Olha só, você vai notar que as primeiras palavras de Jesus e de João Batista, o que que foram? João Batista diz: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Você nota que quando Deus faz esse chamado para nós, é porque justamente nós não podemos confiar em nós mesmos? A Bíblia vai falar que enganoso é o coração do homem. Então você nota que a gente precisa correr a Deus, a gente não tem segurança em nós mesmos. E olha só, tem um verso lá em Atos 3:19 que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então olha só, o que que a gente ganha quando faz exatamente o que Deus pede? Isso é fenomenal. É interessante também que a bondade de Deus e a paciência dele nos levam ao arrependimento. E o que seria o arrependimento? O arrependimento, na verdade, ele acontece em duas fases. A primeira delas é você se arrepender profundamente, você entender que aquilo te faz mal, que aquilo não presta, que você precisa se livrar daquilo. E a segunda, então, é o quê? A decisão humilde e honesta de abandonar. Então, uma coisa é você saber que faz mal, outra coisa é você colocar em prática o extirpar da sua vida. Então, bem representado nessa imagem. Olha só, a garrafa estava ali do lado dela, ela sabe que é errado, ela sabe que aquele vício não prejudica só ela, mas prejudica relacionamentos, prejudica o cônjuge, entre tantas coisas, né? E na segunda imagem, então, ela se coloca nas mãos de Deus e se livra desse vício. Talvez você possa pensar assim: puxa, mas o meu vício é impossível de se livrar. Não é, meu amigo, não é. Eu tenho certeza que se você pedir para Deus, clamar a Deus, você vai se livrar desse vício. E se você quiser colocar aqui embaixo nos comentários ou pedir uma oração, não precisa especificar o que você quer, mas coloca aqui que a gente vai orar por você, tá? Porque eu tenho certeza que a fé tem poder, como diz lá em Tiago. Muito pode a oração do justo. Então, se livre desse pecado, não deixe que isso faça essa separação entre você e Deus, ok? Tem um texto bem interessante que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você nota que até a aparente demora de Deus é uma misericórdia da parte dele? Porque ele quer justamente que todos cheguem ao arrependimento. Mas muitas pessoas estão tão abraçadas no pecado que não querem essa bondade de Deus. E aqui diz que até a volta de Jesus nós temos chance, tá? Então, depois disso não tem mais, a porta da graça se fecha, ok? E olha só, Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para que, ao nos arrependermos, sua graça realizasse um milagre em nós. Ao contrário do mundo que diz que estamos bem assim mesmo, Deus nos chama a voltar-nos para Ele em arrependimento e fé, colocando-nos inteiramente em Suas mãos, para que Ele possa limpar e moldar nosso caráter à Sua semelhança, a fim de testemunharmos dele. Então vamos crescer e produzir fruto digno de arrependimento. Então, olha só, você tem que entender bem claramente que nenhum arrependimento é genuíno a menos que ele realize uma obra de reforma na sua vida, tá? Quando você sentir esse arrependimento sincero, ele vai causar o quê? A tristeza pelo pecado, você vai querer abandonar ele, você não vai mais querer ter ele na sua vida. Então, bem declarado aqui, eu espero que você não tenha nenhuma dúvida nesse ponto. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo também. Próximo ponto é graça suficiente. Olha só, quando sentimos o peso do pecado e permitimos que o Espírito Santo nos leve ao pé da cruz, devemos pedir o perdão de Deus. Talvez você tenha esse sentimento e pense que não tem mais chance. Mas, meu amigo, se você tem esse sentimento, é sinal que ainda tem chance. Então, se coloque agora, se entregue a Deus, não perca mais tempo. Porque eu não sei mais quanto tempo eu tenho de vida. Eu acho que tem pelo menos aí uns 40 anos. Mas quem me garante? Quem me garante que eu vou viver até lá?
Não tem garantia. Então, é um ato de loucura você deixar para depois. Você tem que se entregar a Deus agora. E olha só, não devemos permanecer longe da cruz, olhando para Deus à distância. Em vez disso, precisamos correr até Jesus, trocando nossos pecados e fardos por sua justiça. Você está cansado de viver no pecado, está cansado desse turbilhão de dificuldades que você tem? É só entregar a Deus. E aí você vai sentir a paz que só Ele pode dar. E aí, como eu falei anteriormente, você pode falar assim, puxa, mas meu pecado é enorme, meu pecado é gigantesco, não tem chance de eu voltar para Cristo. Mas eu gostaria que você parasse um tempo, ó, mais uma atividade para você. Você viu que é lição em ação mesmo, né? Lá em 2 Crônicas 23, ou melhor, 2 Crônicas 33, vai trazer então a história de Manassés. E você vai ver que Manassés, ele pulou de cabeça, ele mergulhou mesmo no pecado. Ele foi muito além do que qualquer um de nós, eu ou você, vivemos. E Deus perdoou esse camarada. Então, se ele perdoa esse homem, eu tenho certeza que ele pode perdoar você também. Então, se entregue a ele. Não deixe Satanás convencer você de que você não tem chance mais com Cristo. Não deixe, porque isso é a arte dele, tá? E Deus fala exatamente o contrário, para que você vá até ele. E olha só, o mais interessante disso é que ele está do teu lado, só esperando você chamar ele, porque eu tenho certeza que ele está aí te abraçando nesse momento. Se você tem essa tristeza de alma, então é só você pedir. E depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou orar por você, tá? Eu não sei onde esse vídeo está chegando, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu tenho certeza que Deus pode te ajudar, tá? Olha, tem muitas pessoas que falam que a gente só tem uma certeza na vida, a morte, mas não. Eu tenho certeza que tudo que está escrito na Bíblia é real, é fato. E se está na Bíblia, vai acontecer na sua vida também, tá? Essas transformações que a gente vê em tantos personagens podem acontecer na sua vida também, ok? Vamos então para o nosso próximo tópico, que é as vestes mais caras. Olha só, roupas elegantes muitas vezes definem quem é rico pelos padrões do mundo. As pessoas costumam se vestir de determinada maneira para expressar quem são, mas no céu tudo desaparecerá, exceto nossos relacionamentos. Nossa identidade precisa estar revestida de Jesus e de suas perfeitas vestes de justiça. Se você for um pouquinho mais lá para frente, em Mateus 22, você vai ver essa bela história aqui, a história das bodas do rei. E essa história ela é fascinante porque ela tem muitos pontos que você vai entendendo muito mais do amor de Deus por você. E se você quiser, algum dia a gente pode trazer essa parábola aqui com mais detalhes, tá? Para a gente entender mais profundamente ela. Mas aqui eu gostaria de ter alguns detalhes com você. Tem um detalhe muito interessante no meio dessa história, que o rei chama esse homem, que você pode ver aí na tela, que não está com as vestes festivas. Então você vê que todo mundo está preparado para a festa. É interessante que também essa história vai contar que o rei deu roupa para todo mundo. E esse camarada não quis vestir essas roupas. E aí o rei fala assim, ô meu amigo, por que você não está vestindo as vestes que eu te dei? E aqui na lição vai trazer exatamente o comentário desse momento. Diz assim, Jesus chamou de amigo o homem que estava sem a veste nupcial. Embora ele tenha permanecido em silêncio, supõe-se que havia algum relacionamento entre os dois. Aquele homem sabia sobre as vestes, mas escolheu não usá-las. Você sabe o que representa essas vestes nessa parábola? A justiça de Cristo, a transformação que Ele pode fazer na sua vida. Então você nota que muitas vezes a gente julga essas histórias e fala assim, pô, mas por que esse cara não quis? Mas e você? E eu? Será que a gente tem aceitado essas vestes de Cristo? Será que a gente tem aceitado a transformação que Ele pode fazer na minha e na sua vida? Você nota que a gente muitas vezes olha com um tom julgador essa história? A gente não pode olhar com esse olhar julgador. A gente tem que refletir. Por isso que ela está escrito na Bíblia. A gente não é juiz de nada. Nós precisamos refletir. Se Deus colocou aqui, é justamente para que você entenda. Ele fala assim, filho, olha, presta atenção. Presta bem atenção, porque essa daqui pode ser a sua realidade. E eu não quero que seja a sua realidade. Então presta atenção para fazer diferente. Não faça dessa maneira. E para finalizar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de que você prestasse bem atenção nesse coração, o jeito que ele está, porque de um lado ele está bem florido, está bem
vivo e de outro lado está bem morto. E aí a pergunta é, como está o terreno do seu coração? Será que você tem colocado ele diariamente aos pés de Cristo? Ou tem vivido da forma que você quer? Eu preciso que você reflita, como último ponto que eu vou trazer aqui para você, como você tem vivido? Você talvez não tenha nenhum laço cristão, tudo bem, mas como você tem vivido? Se você parasse para pensar, como que vai ser a sua vida daqui a 50 anos? Você gostaria de continuar nessa terra ou você gostaria de continuar essa vida no céu? Talvez você fale assim, tá, mas e se for tudo uma mentira? Tá, eu vou te responder essa pergunta porque essa pergunta é muito boa. Se essa vida que a Bíblia me apresenta é uma mentira, eu sou a pessoa mais iludida do mundo. Mas, e se isso daqui não for uma ilusão? Você que não vive de acordo com a Bíblia. E aí? Será que seria bom ou seria ruim? Então, isso eu gostaria que você refletisse nesse momento. Eu espero que essa lição tenha te ajudado demais. E se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder te responder. Foi um prazer ter você aqui comigo para estudar mais um pouquinho dessa lição e eu te espero na próxima semana. Até mais!